transformar meu coração. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Vem, Espírito Santo, age em mim. Eu me abro a Ti, Senhor. Eu quero ser um homem novo. Eu quero viver de maneira nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e transforma todo o meu ser. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus ama você. Eu vou pedir para você sentar e abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Deus ama você, filho. Deus ama você, filha. E o grupo de oração, em oração, decidiu começar esse ano com 3 testemunhos de vida e de conversão, para que isso ficasse ainda mais evidente na vida de cada um de nós que estamos aqui. A gente sabe que o testemunho é mais do que uma pregação. O testemunho é a vivência da pessoa com Deus. Então nós iniciamos hoje, e nas próximas 2 semanas haverão 2 outros pregadores aqui, também testemunhando a sua vida e a sua conversão. Amados, a palavra diz assim: amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por Ele, e nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e nos enviou o seu Filho. O Prado Flores, um escritor católico, ele diz assim: que em todas as religiões do mundo, elas têm uma coisa em comum: é uma busca do homem pelo divino, é uma busca do homem por Deus. Mas existe uma exceção na religião judaico-cristã, porque nós cristãos temos as nossas raízes no judaísmo. Lembrando, Jesus era judeu. Na religião judaico-cristã acontece o contrário de todas as outras religiões do mundo. Não é uma busca do homem por Deus, é uma busca de Deus pelo homem. Foi Deus quem nos amou primeiro, foi Deus quem nos procurou, foi Deus que veio ao nosso encontro, e que vem ao nosso encontro constantemente, tentando tocar o nosso coração e transformar as nossas vidas. E isso pode acontecer a qualquer momento. Não quer dizer que pelo fato de você estar sentado no grupo de oração, que você já entregou o seu coração a Jesus por completo. Não quer dizer pelo fato de você vir à igreja,
que você já conheceu Jesus completamente, ou teve um encontro pessoal com Ele. Mas quando você tiver esse encontro, ou para você que já teve esse encontro, você vai perceber a diferença. E a diferença é que esse encontro arranca você do lugar onde você está, vira você do avesso, transforma os seus valores, modifica os seus pensamentos, faz de você uma nova criatura por completo. E aquilo que era velho já não cabe mais em você, porque você não consegue simplesmente voltar atrás. Eu digo isso com a convicção de quem teve um encontro com Jesus aos 19 anos. Olha, não pensem em vocês que foi fácil, porque não foi. Eu cresci numa casa onde o maior problema era o alcoolismo, e só quem conviveu com um alcoólatra dentro de casa sabe em real proporção do que eu estou falando. Porque quando a gente tem dentro de casa um dependente, a gente tem dentro de casa a pessoa mais egoísta do mundo, porque é isso que um dependente é. Alguém extremamente egoísta, porque o vício corrompeu seus valores, distorceu sua moral e o levou a um egoísmo extremo, a uma autossatisfação pessoal. É só o que um viciado, o que um dependente busca. O objetivo dele na vida é viver para o seu vício. Então, uma família destruída com um pai alcoólatra, uma família que cresceu assim. Eu cresci assim, sem a convivência do meu pai. Quando você não tem dentro de casa um pai, mas tem um bêbado, o que você tem dentro de casa não é bom exemplo, o que você tem dentro de casa não é amigo, não é referência, não é pai, não é bom educador, não passa de alguém que machuca e que fere a família. A minha família foi assim. Minha mãe separou-se do meu pai, foi ao divórcio, porque chegou num ponto, o casamento, chegou a um ponto em que não havia saída, não havia solução. O vício só aumentava, nós não íamos à igreja, nós não tínhamos o hábito de estar na missa, na igreja, para nos fortalecer em Jesus, nós não tínhamos um encontro pessoal com Cristo, apesar de por tradição ser católico, batizado na igreja, ter feito catequese, mas era por tradição, não era por encontro, não era por experiência. E aqui talvez você entenda algo: vem muita gente à igreja, vem muita gente à missa, vem muita gente ao grupo de oração, mas muita gente vem por costume, por hábito, por tradição. Muita gente vem simplesmente porque vem, mas nem sabe por que vem, não faz a menor ideia do que está fazendo aqui, quando o propósito de encontrar Jesus é deixar que Ele transforme a sua vida. Então, filho, se você vem dia após dia, semana após semana, mês após mês, mas nada é transformado, então ainda não houve um encontro pessoal com Jesus. Quando existe um encontro, você reconhece esse encontro, porque ele arrebenta com você, com tudo aquilo que você tem, como seus valores, como seus pensamentos. Tudo isso é mexido quando você encontra Jesus de verdade. Caso contrário, você vem à igreja, se engana, engana aos outros, mas não engana a Deus.
E é triste quando a gente vem simplesmente para se enganar. A gente vem simplesmente por costume. Porque a gente não sai do lugar onde nós estamos, não progride. Quando o casamento dos meus pais acabou, minha mãe foi trabalhar para sustentar os 2 filhos pequenos, um de 9 para 10 e a outra 4 anos mais nova, de 5 para 6. Eu ficava com a minha irmã menor, nós ajudávamos a limpar a casa, nós ajudávamos a arrumar as coisas, porque minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa, para pôr comida em casa, para pagar aluguel. E não pense que era fácil, porque não era. Ela enfrentou muitas e muitas e muitas dificuldades. Muitas vezes minha mãe no trabalho pegava a mistura dela, colocava no meio do pão, comia a comida do trabalho sem a mistura, para trazer a mistura para casa para os filhos pequenos. Minha mãe sofreu muito, ela lutou muito para criar os filhos. Só que por mais que ela se esforçasse, nos faltava algo, nos faltava Deus. Deus faltava na nossa casa. Se nós tivéssemos Deus o tempo todo, talvez nem o divórcio tivesse acontecido. Se nós tivéssemos em quem agarrar, se nós tivéssemos a quem recorrer, se nós tivéssemos em quem confiar, talvez a situação não fosse tão dolorosa, mas nós não tínhamos. Nós éramos católicos de certidão de batismo, como muitos são aí fora. Católicos que não praticavam a sua fé, católicos que não conheciam a sua fé. E olha, gente, como tem católico que não pratica e como tem católico que não conhece a sua fé. Tem tanto católico por aí, até gente estudada, gente inteligente, até mesmo gente que conhece a doutrina da igreja na teoria, mas não a coloca em prática. Por isso não experimenta Jesus Cristo. Era o que acontecia em casa. Eu fui crescendo sem pai, porque houve a separação, e eu nunca tive pai mesmo. Fui crescendo sem mãe, porque minha mãe agora trabalhava, e a maior parte do tempo, ou eu estava na escola, ou eu estava na rua. E quando a gente aprende as coisas sozinho, a gente aprende a se virar no mundo. Só que a gente aprende as piores coisas do mundo. Eu fui me tornando um adolescente difícil. Me tornei um adolescente difícil. E eu entendo porque alguns adolescentes são difíceis. Claro que a adolescência já é um período difícil para todo mundo, não é? Mas tem alguns que são mais difíceis do que os outros. Eu entendo porque eu fui assim. Eu era rebelde, eu era difícil, eu tinha uma revolta dentro de mim muito grande. Eu não aceitava a vida que eu tinha. Várias vezes eu pensei em me matar. Eu tive o desejo disso na minha adolescência por várias e várias vezes. Eu comecei a fumar muito cedo. Eu comecei a beber muito cedo. E antes que se pudesse perceber, eu já tinha adquirido o vício do meu pai. Eu me tornei alcoólatra muito cedo. E comecei a beber nas baladas com os amigos. Minha mãe começou a perder o controle sobre mim. Ela não conseguia mais segurar os meus horários, as pessoas com quem eu andava. E quando ela percebeu, eu já era alcoólatra. Já era usuário de drogas e ela não sabia, mas ela desconfiava. Era uma pessoa difícil, que andava com pessoas difíceis. Eu era punk.
eu andava com uma gangue de mais ou menos umas 30 pessoas. O pessoal com quem eu andava era um pessoal que gostava de briga, era um pessoal que andava com correntes, com machadinhas, com facas, era um pessoal que gostava de encrenca, que usava drogas, que bebia muito. Eram os meus amigos, e a minha vida era ali. Quantas vezes minha mãe quebrava o pau comigo tentando mudar minha cabeça, mas entende uma coisa: ninguém muda a cabeça ou o coração de ninguém. Só quem pode mudar uma vida é Jesus Cristo, não é homem nenhum. Por mais que sejam bons os seus argumentos, por mais que sejam bem feitos, por mais que você seja bom na oratória, eu, como pregador, não mudo a vida de ninguém. Quem muda a vida das pessoas é Jesus Cristo. Quem muda a vida das pessoas é o Espírito Santo, que pega as palavras que você ouve e joga estas palavras no seu coração e faz aí dentro de você uma revolução. Não sou eu. E não era ninguém que conseguia me mudar. Minha mãe se esforçava, sempre foi uma boa mãe, sempre lutou muito. E quando ela se desesperou, porque muitos dos meus amigos morreram, quem já passou por isso sabe que é assim. Quando você anda com as pessoas erradas, nos lugares errados, acontecem muitas coisas erradas. Então, filho, se você não sabe, você está assistindo TV esses dias, você tem visto morrer muita gente inocente, porque chegam as pessoas aí nas quebradas para matar, matam todo mundo que está lá, matam um bandido e matam meia dúzia de inocentes. Esses dias morreu uma menina da igreja, lá da zona sul de São Paulo, que fazia um trabalho junto à Fundação Casa para a recuperação de menores delinquentes, e ela estava chegando do serviço, passou num barzinho perto da casa dela, que tocava lá música country, para cumprimentar os amigos, passou um carro lá, atirou num monte de gente, morreu várias pessoas e ela no meio, morreu também, uma menina da igreja. Você está no lugar errado com as pessoas erradas, você está sujeito a isso. Se você não está nesses lugares, isso não chega perto de você, filho. Vê como é diferente. Vê como é diferente. Eu comparo comigo. Quando eu era punk, andava de coturno, calça rasgada, corrente na cinta, alfinete na cara, não é? Quando eu era daquele jeito, eu botava o meu pé na rua, a polícia me mandava pôr a mão na cabeça. Isto era hábito. E pensa vocês num cara folgado, porque a polícia chegava e enquadrava a gente tirava uma com a cara dos policiais. Nós éramos folgados, passamos muito perto de morrer várias vezes, porque bastava um policial daquele invocar e falar assim: eu vou matar esse moleque, não é? E acabou. Mas a gente não tinha noção do perigo, e não tinha medo do perigo. Nós vivíamos uma vida sem a menor razão, vazia, pobre. Para quem muitas vezes pensava em suicídio, pensar em morrer diante desse ou daquele porque foi folgado, não fazia a menor diferença. E as coisas iam se agravando, dia a dia iam se agravando. A droga chegou no meio dos meus amigos, todo mundo começou fumando maconha, que é como todo mundo começa, usando lança-perfume, éter, maconha, as coisas mais básicas, e depois se afundam. Eu comecei a usar cocaína, muitos dos meus amigos começaram a usar crack, e aí foi aquela devastação no meio de nós. Muitos ficaram seriamente dependentes. E aí eu comecei a perder amigos. Perdi amigos
assassinados. Jovens de 15, de 16, de 17 anos, mortos em frente de casa de show, de salão de baile, porque arrumou briga besta. Fui ao enterro de vários, dívida de drogas. Quem deve R$5 para um traficante não vale mais nada, porque mata-se por isso. Minha mãe se desesperava cada vez mais, porque por tudo que ela fazia, ela não conseguia resgatar o filho. Ela conversava, ela tentava, ela lutava, ela se esforçava, mas não havia jeito. Muita gente aconselhou ela errado, para ir procurar nesse lugar, naquele lugar, mas ela nunca ouviu. Até que um dia, ela ficou sabendo, pela minha avó, que morava em Santos, de um encontro da Renovação Carismática Católica. Olha só, meu primeiro encontro na Renovação Carismática Católica foi em 1990. Eu tinha 16 anos. Eu era um cara cheio de problema, tinha 16 anos. Fiz o meu primeiro encontro com um padre que já faleceu há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, chamado Teófilo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Mongaguá. Aquele padre que é o responsável pela conversão de um montão de gente que eu conheço. Aquele padre fez um encontro e eu fui para esse encontro. Fui obrigado, minha mãe me obrigou a ir. Fui contra a minha vontade. Não aproveitei quase nada. Eu sei que às vezes você vem aqui, não é porque você quer vir. Eu sei que às vezes você vem aqui porque tua mulher te obriga, não é? Eu sei que às vezes você vem aqui porque tua mãe te obriga. Ou você vem aqui porque alguém te insistiu, te empurrou, te trouxe. E quando você vem desse jeito, você vem fechado, vem com o coração trancado. Eu vim assim. Eu fui para o encontro assim. O padre falava, o povo falava, os músicos lá cantavam, e tudo aquilo para mim era inútil. As músicas eram horríveis, eu não gostava daquele tipo de música, não é? O que eu curtia, o que eu ouvia, era muito diferente daquilo. Tudo aquilo era difícil para mim. Então eu sempre arrumava um jeitinho. Eu saía para fora, ia fumar lá fora, ficava fazendo um tempo lá fora. É igual músico. Olha só, eu quero que o grupo inteiro de oração preste atenção no Ministério de Música. De hoje em diante, eu quero que vocês prestem atenção no Ministério de Música. Chegou o momento da pregação, eles somem. Por milagre. Eles vão fazer uma hora lá fora, vão fumar, vão tomar uma água, vão no banheiro, vão dar uma volta no quarteirão, né? A irmã está falando, eu estou aqui, ó. Está com o neném. Mas é verdade. Semana que vem vocês olham, viu? Semana que vem vocês olham. Vocês vão estar aí. Vocês olham, vocês vão estar aí sentadinho aí, todo mundo. Era igual músico. Eu estava ali, mas não estava ali. Na hora que estava acontecendo as coisas, eu saía fumar lá fora, dava uma volta. Eu fiquei a maior parte do encontro lá fora. A maior parte eu fiquei do lado de fora. Eu não aproveitei nada daquele encontro, nada. Mas aí o encontro acabou. Minha mãe foi até lá para me buscar, conversou com o padre, falou para o padre de tudo que nós tínhamos vivido até ali. Contou para ele, olha padre, sofri isso com meu marido, minha vida foi assim, era um inferno, separei dele, fui morar com outra pessoa, eu tive um padrasto durante 10 anos, não era má pessoa, mas não era meu pai. Meu filho se perdeu, eu não sei mais o que fazer, ele está nessa vida, olha, eu acho que ele usa drogas, ele é rebelde, desobediente, só fala em se matar, não tem amor à vida, some, fica 3, 4 noites fora, ninguém acha, anda com os amigos que, pelo amor de Deus, muitos dos jovens amigos dele já morreram,
E ela desesperada para salvar o filho, para que aquilo não acontecesse. Foi onde o padre disse para ela: filha, eu vou te dizer como é que você vai tirar o seu filho desta vida. É simples. De hoje em diante, você vai rezar o terço todos os dias. Todos os dias. E vai pedir a Nossa Senhora: mãe, reconstrói a minha família, reconstrói a minha casa. E minha mãe tomou aquilo como se fosse a tábua de salvação da vida dela. Ela chegou em casa, ela pegou um terço, ela pegou um folheto de como rezar o terço, que ela já não lembrava, e ela começou a rezar o terço naquele dia. Sabe, filho? Sabe, filha? Talvez você esteja vindo aqui na igreja porque você quer a mudança de alguém na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você quer isso, saiba que você vai ter que se esforçar por isso. Saiba que você vai ter que fazer a sua parte. E se você obedecer aquilo que o Senhor te diz, você vai ver a graça acontecer na sua casa com toda a certeza desse mundo. Deus faz, mas para que Ele faça, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso crer e eu preciso lutar pelos meus. Eu não posso desistir. Não adianta você ficar choramingando a vida, mas não fazer nada. Não reza, dá um reza terço. Não, é muito difícil, né? É pesado ficar rezando aquele monte de Ave Maria. Eu não consigo, não. Tem um monte de coisa para fazer, não dá tempo. Por isso que a graça não chegou na sua vida ainda. Porque quando vem a solução, você fala: não, essa solução eu não quero. Eu quero uma mais fácil. Tem uma solução mais fácil? Uma que eu não tenha que rezar, uma que eu não tenha que fazer jejum, uma que eu não tenha que fazer sacrifício. Tem uma solução mais fácil? Tem? Não tem. Porque não existe solução fácil para problema difícil. Não existe. Mas quem é que quer lutar pelos seus, não é? Se você quiser, você pode começar. Porque minha mãe começou. E do terço, ela foi para o grupo de oração. O primeiro grupo de oração que minha mãe frequentou, que depois eu frequentei, foi o grupo de oração da paróquia São Camilo de Leles, em Camilópolis. Porque eu morei em Santo André a minha vida inteira. Eu não sou daqui, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Mas eu morei em Santo André a minha vida inteira. O primeiro grupo de oração que minha mãe frequentou foi lá. Ela começou a ir para o grupo de oração, tem tempo. Foi ali, 1990, que ela começou a ir para o grupo de oração. E no grupo de oração, ela começou a conhecer Jesus na pregação, na oração, nos testemunhos. E ela começou a intensificar suas orações. No grupo de oração, no instante do terço, ela passou para o rosário. Ela passou para o rosário. Dona Joaquina, que era a nossa coordenadora de grupo de oração, na época em que o João Leão era coordenador diocesano, Dona Joaquina ensinava o pessoal a rezar o rosário, e apertava o calo do povo, e minha mãe aprendeu ali a rezar o rosário, e era rosário todo dia. Foi com o joelho no chão, e com o rosário na mão, 3 anos consecutivos de rosário, que minha mãe conseguiu me arrancar das drogas e da vida que eu levava. Mas ela teve que perseverar nisso. Se ela não perseverasse, filho, a graça não teria acontecido. Se ela tivesse lamuriando a vida, podia passar 20 anos no grupo de oração e não ia acontecer nada. Aconteceu porque ela ouviu, ela obedeceu e ela colocou em prática. 3 anos de rosário. Chegou o Natal, 1993.
a noite de Natal, 24 para 25. Acho que é por isso que eu não gosto muito dessa época do fim do ano. 24 para 25 de dezembro. Eu fui para uma festa de família, que eu não queria ir. Eu já era rebelde, já era difícil. Eu não era um cara de ficar atrás dessas coisas de família. Imagina só, me levar para casa de tio, tia, aquele monte de parente. Você sabe como é que é, né? Você vê aquela parentaiada toda no final do ano que você não vê o ano inteiro, não é? Junta todo mundo na casa de um para falar mal da vida de uns dos outros, não é assim? É ou não é? Vocês acabaram de passar por isso, vocês sabem que é assim. E eu sabia que para mim ir lá era aquilo, né? Os meus primos eram bons meninos, iam para a escola, eu tinha largado a escola. Eu só de chegar já era o comentário, pelo jeito que eu me vestia, não é? Minha mãe já ia falando para mim, ó, não vai beber lá, não vai fumar, não vai fazer isso. E eu, né, fiquei ali. Quando acabou, eu deixei minha mãe na porta de casa e fui para a festa na rua de baixo, na casa dos meus amigos. Minha mãe ficou em casa, ela dobrou o joelho no chão e falou para o Senhor: eu não quero nenhum presente de Natal. E naquele ano ela não ganhou nada. Eu só quero uma coisa, e eu quero que o Senhor me dê. Eu quero meu filho de volta. Pode puxar o tapete dele, pode fazer o que o Senhor quiser, só não tira a vida dele. Eu quero meu filho de volta. Quando eu cheguei na casa dos meus amigos, eu desci as escadas tomando uísque. E a minha noite foi uísque, cocaína, cocaína e uísque. Para você saber, quando a gente mistura uma droga química com uma bebida destilada, a gente potencializa essa droga de 6 a 8 vezes. Para você saber, um jovem que sai para uma balada, usa êxtase, ou usa cocaína, ou usa qualquer droga química, quando ele bebe junto, ele pode morrer imediatamente, de uma série de coisas. Ele pode ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ele pode ter um AVC, ele pode ter uma série de problemas, ele pode morrer ali, na hora. E o que aconteceu foi que eu usei muita droga, bebi muito e comecei a passar mal. Agora imagina, eu estava passando mal, o ar começou a faltar, eu não conseguia respirar, a respiração foi ficando difícil, as vias respiratórias começaram a se fechar, a respiração ficou pesada, eu estava num princípio de overdose, e os meus amigos estavam na festa. Eu me lembro que eu falei para um amigo meu: cara, eu estou passando mal. Ele falou: toma um pouco mais de uísque que passa. Se eu tivesse feito isso, eu tinha morrido. Ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí para você aí fora. Você acha que tem amigos aonde? No trabalho? Você acha que tem amigos aonde? Aí no mundo, aí fora? Na escola? Você acha que tem amigos aonde? Amigos do bairro, da rua? Filho, acorda. Sabe onde estão os teus amigos? Em casa. Sabe quem são os seus amigos? Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus irmãos, as pessoas que te amam, as pessoas que se importam com você, as pessoas que querem o teu bem. Sabe aquela pessoa chata que está pegando no teu pé? Para de beber, olha, não faz mais isso. Sabe a pessoa chata que está pegando no teu pé? Vamos para a igreja comigo, vamos para o grupo de oração. Esse é teu amigo, porque esse se importa com você, esse te ama. E é só porque aqueles que estão lá fora ensinando os caminhos ruins dessa vida, esses não prestam e não são amigos. Não são amigos. Eu quase morri ali. Eu fui parar no banheiro, me tranquei lá dentro, a festa estava cheia de amigos meus, estava cheia de mulher, estava cheia de bebida, estava cheia de droga.
e estava todo mundo muito ocupado para se importar com alguém que estava morrendo no banheiro. Eu vi a morte de muito perto, porque naquela hora eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer, porque a minha respiração ficava cada vez mais difícil. E quando o ar vai te faltando, filho, você só tem uma certeza, que vai parar, você vai morrer. Era a certeza. Eu entrava debaixo da água fria e me sentia um pouco melhor. Eu respirava um pouco melhor. Eu saía, o ar faltava de novo. Foi muito difícil, mas foi ali que eu me lembrei de Deus. Olha só, o meu encontro com Jesus não foi no grupo de oração. O meu encontro com Jesus não foi num encontro de oração, não foi num belíssimo retiro, no momento com o Santíssimo, não foi na missa. O meu encontro com Jesus foi no banheiro de uma festa, quase morrendo, porque foi quando eu deixei ele chegar perto de mim. Foi quando eu me lembrei dele. Foi quando eu me lembrei que minha mãe falava para mim: vamos para a igreja, filho, larga dessa vida. Jesus ama você, Deus ama você, Ele quer transformar você. E eu dizia para ela: não enche o saco, não torra, igreja é coisa para velha, não me enche, eu não quero. Mas ela insistia: vamos filho, vamos filho. Eu me lembrei de Deus naquele banheiro. Ali eu me prostrei, nu, debaixo da água fria. Eu falei para Deus: se você existe mesmo, me tira daqui vivo. Eu não quero morrer. Eu não quero mais usar drogas. Eu não quero mais beber. Eu não quero mais fumar. Eu não quero mais andar com essa gente. Eu não quero mais essa vida. Se você existe mesmo, me tira daqui vivo. Eu quero uma vida nova. E ele me ouviu. Quando o dia estava amanhecendo, eu consegui sair de lá. Eu consegui ir para casa a pé sozinho. Minha mãe me socorreu para o hospital. Eu fui medicado, fiquei em observação, e é claro que o médico concluiu que eu tinha usado drogas e eu neguei. Mas quando eu saí dali decidido a mudar, porque eu encontrei Jesus. Eu não encontrei Jesus de uma forma bonita, não. Eu não encontrei Jesus no amor, no carinho, no abraço. Eu encontrei Jesus na dor. Eu encontrei Jesus na dor. Mas eu não fui o primeiro, não. Jesus é especialista em encontrar os seus na dor. Lembra daquele ladrão que estava crucificado ao lado dele? Você pode ter certeza que estava doendo, porque ele estava pregado numa cruz também. Você pode ter certeza que estava lhe faltando o ar, porque ficar naquela posição mata por asfixia. Você pode ter certeza que estava doendo muito, mas quando ele olhou para Jesus e ele viu uma vítima inocente, que não cometeu crime nenhum, morrendo por amor aos outros, ele disse para Jesus, ele reconheceu os seus crimes, porque ele disse para o companheiro:
nós merecemos estar aqui porque nós cometemos crimes diante de Jesus. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor cumpre a palavra. As prostitutas e os ladrões vos precederão no reino de Deus. Naquele dia, um ladrão inaugurou o céu. Um ladrão inaugurou o céu. Um ladrão arrependido. Um ladrão que encontrou em Jesus o que eu encontrei em Jesus naquele dia. Dali, a minha vida começou a mudar. Eu recebi oração a semana inteira da intercessão. Eu decidi largar tudo. Eu parei de beber imediatamente, eu parei de fumar, eu parei de usar drogas. Eu larguei os amigos, eu deixei a vida velha de lado. Eles iam em casa e eu mandava embora. Eu não queria mais. Eu comecei a ir à igreja, ao grupo de oração. No começo não foi fácil. Os 6 primeiros meses de grupo de oração para mim foram muito difíceis, porque eu ouvia, mas eu não tinha reação. Eu sentava ali e ouvia, mas a palavra de Deus foi entrando no meu coração, porque o meu coração já estava quebrado. Ele não estava fechado, ele estava arrebentado. E Deus foi tocando no meu coração, foi entrando, foi transformando o meu ser, foi fazendo de mim um homem novo. E aí já não servia mais os velhos amigos, já não serviam mais as velhas atitudes, já não servia mais o velho homem. Eu já não queria mais ser quem eu era. E eu apaguei aquele velho homem no sangue de Jesus. Ele está crucificado com Cristo, porque é assim que deve ser. Nós morremos e crucificamos o homem velho, e Cristo faz de nós homens novos. O Senhor quer transformar você. O Senhor quer transformar você. Fica de pé. Ele quer transformar você. Ele quer meter a mão aí no seu peito, arrancar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração novo, cheio do Espírito Santo. Esse Deus que tem o poder de olhar para um alcoólatra, um drogado, um membro de gangue, um cara sem sentido na vida, com desejo de morte. Esse Deus que tem poder de olhar para um cara assim e dizer para ele: eu quero transformar a sua vida. Esse Deus que foi me buscar na lama, no lodo, que me deu a mão, que me colocou de pé, que me fez homem, é o mesmo Deus que te ama, que quer entrar no seu coração, na sua vida, e transformar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família e todos os seus. Todos os seus. Por isso, feche os teus olhos. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim
sangue tão puro, foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor: sim, Senhor, Sim, eu Senhor. quero te encontrar. Eu Eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Eu quero ter um encontro real contigo. Eu não quero vir aqui à toa, Senhor. Eu quero derramar meu coração aos teus pés, Senhor, como aquele ladrão. Como aquele ladrão que estava crucificado ao seu lado, Senhor. Eu olho para ti hoje e reconheço os meus pecados, as minhas misérias e as minhas fraquezas. Eu reconheço o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, e eu olho para ti hoje, Senhor, e te digo: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Filho amado de Deus, filha amada de Deus, Ele nunca te esqueceu. Ele nunca te esqueceu. Ele te ama e Ele vai transformar a sua vida. Acredite, acredite. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Depois que eu fui para o grupo de oração, 6 meses depois, eu estava no microfone, diante daquele grupo, testemunhando quem eu tinha sido, e dizendo para as pessoas que eu não queria mais aquilo na minha vida. Eu abri o coração e deixei Deus trabalhar em mim, e Ele foi trabalhando em mim. Ele me levou para outro grupo de oração. Eu fui para Santa Joana d'Arc, onde eu fiz a minha formação de pregadores. E logo, logo, eu já estava pregando a palavra. Eu caminhei 10 anos na Diocese de Santo André, antes de ir para a Arquidiocese de São Paulo, onde eu já estou há 9 anos em São Paulo. E Deus me levou a muitos lugares para falar dele. E tem me levado cada vez mais longe para falar dele. Eu só queria que você entendesse o que Deus é capaz de fazer. Pegar um alcoólatra, um drogado, um cara que só pensava em morrer, transformar num bom homem, num bom filho, num bom marido, transformar num missionário, fazer dele um pregador. Não porque eu tenha mérito, porque eu não tenho mérito nenhum, eu sou fraco, pecador e miserável, mas porque Deus me ama. Ele fez maravilhas na minha vida, e Ele quer fazer maravilhas na sua vida também. Amém. Na sua vida também. Aplaude a Jesus com força! É para Jesus!
Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, Ele daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reserva, tua vida se transformará. Pega na mão do seu irmão. Então irás provar. Segura a mão do seu irmão. Que Ele pode muito mais. Segura forte aí. Diga pra Ele. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares pra que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Deus só não é capaz de deixar de te amar. Só não é capaz de deixar de te amar. Você é um filho amado, eleito e escolhido de Deus. Dá um abraço no seu irmão e diga isso pra ele. De trocar reinos por ti, abre mares pra que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Amém. Amém. Deus só não é capaz. Aplaude a Jesus nosso Senhor. De deixar de te amar. Eu vou pedir para você sentar. Senta. Senta só um pouquinho. Só um pouquinho. Senta só um pouquinho. Primeiro, eu queria falar para vocês do meu livro novo, que foi lançado em novembro, Por Entre Espinhos. Esse livro fala do sofrimento, fala da cruz, fala da prova na nossa vida, mas fala da providência de Deus, do amor, da sua misericórdia. Esse livro é para ensinar você a caminhar pelos espinhos da vida. Então, é um livro que, olha, sinceramente, do fundo do coração, o Padre José Roberto, que é nosso diretor espiritual, escreveu o prefácio desse livro e ele gostou muito. Eu coloquei aqui muitas frases de santos, fazendo referência a tudo aquilo que eu escrevi. Então, se você puder adquirir o livro, esse livro vai ajudar muito na sua caminhada. Você vai lá atrás na mesinha depois,
Tem CDs de pregação, tem DVDs de pregação, tem pão de mel, tá? E tem o livro, Por Entre Espinhos. Agora eu queria